Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite aos ouvintes da Rádio Câmara e Facebook. Pela intercessão de São Bento, sob proteção de Deus, declara aberta a audiência pública convocada por esta Comissão de Constituição e Justiça para apresentação de debate do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal número 300 de 2020. Iniciando, destaque que foi aberto à população a apresentação de perguntas e sugestões acerca das proposituras por meio do WhatsApp da Câmara Municipal e da Ouvidoria no mês, podendo ainda eventuais questionamentos ser feitos no decorrer da presente audiência, através de comentários, transmissão, lembrando que alguns questionamentos, em razão de sua complexidade ou tempo hábil, poderão ser respondidos posteriormente. Solicito ao nobre colega vereador Fábio Luiz dos Santos Silva, secretário, relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que faça a leitura do projeto de lei 300 de 2020. As palavras, senhor presidente. Para onde? Com a concessão de direito de uso título oneroso do loteamento residencial do Jardim Catugi, situado nesta cidade de São Bento, Sapucaí, a obra social de São Bento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Primeiramente, boa noite, senhor presidente da comissão, demais colegas vereadores, munícipes que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, sejam sempre bem-vindos. Projeto de lei. Antes de começar, senhor presidente, só para quebrar um pouco a regra, só para anunciar que nós, graças a Deus, acabei de ver aqui, hoje a gente não tem nenhum caso mais de Covid, todos foram curados, hoje teve mais um caso curado, graças a Deus. E São Bento que continua nos guiando. Projeto de lei 300 de 2 de junho de 2020. Autoriza o Executivo Municipal a realizar concessão de direito real de uso a título oneroso no loteamento residencial Jardim Catugi, situado nessa cidade de São Bento, Sapucaí, a obra social São Benedito. Ronaldo Revilino Venâncio, prefeito municipal da Estância Climática São Bento, Sapucaí, Estado de São Paulo, usando as atribuições legais e termos da lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a realizar concessão de direito real de uso a título oneroso do prédio público situado no loteamento residencial Jardim Catugi, situado nessa cidade de São Bento, Sapucaí, com o registro 5.297, ficha 01F, do cartório de registro de imóveis de São Bento, Sapucaí, pelo prazo de 15 anos, podendo ser prorrogado por igual período a obra social São Benedito, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o número 07-734-266, 1000 ao contrário, -07. Artigo 2º. A concessão do direito real de uso terá como ônus a implementação em programas sociais a serem oferecidos pelo cessionário à população em geral, com realização de cursos e oficinas de arte gratuitos, enquanto pendurar a concessão. Artigo 3º. Todos os danos, gastos, investimentos e melhorias decorrentes da utilização do imóvel, objeto desta, serão suportados exclusivamente pelo concessionário, sendo que, ao final da concessão, as benfeitorias realizadas serão incorporadas ao imóvel. Artigo 4º. Ao concessionário fica proibido ceder no todo ou em parte do imóvel, objeto da concessão de direito real do uso, bem como transferir a terceiros os direitos decorrentes da presente concessão. Parágrafo único. O imóvel será utilizado exclusivamente para fins sociais voltados às atividades desenvolvidas pela obra social São Benedito. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Artigo 5º. Essa lei entra... São Bento, Sapucaí, 2 de junho de 2020. Ronaldo Revilino Venâncio, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente e nobres vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação e votação dessa egrégia Casa Parlamentar o incluso projeto de lei 300, de 2 de junho de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar concessão de direito real de uso a título oneroso no loteamento residencial Jardim Catugi, situado nessa cidade de São Bento, Sapucaí, a obra social São Benedito. Inicialmente, é importante destacar que a obra social São Benedito é uma instituição reconhecida na municipalidade pelo seu trabalho comunitário desenvolvido com excelência. Para que possa desenvolver melhor seus trabalhos, a entidade necessita de um local para instalar uma pequena infraestrutura, no qual suas oficinas e trabalhos serão desenvolvidos.
Assim, a presente concessão de direito real de uso se justifica pela relevância dos serviços prestados pela instituição ora beneficiada que, em contrapartida, terá como ônus a implementação de programas sociais a serem oferecidos pelo concessionário da população em geral, com a realização de cursos e oficinas de arte, ambos gratuitos. Sem mais para o momento certo o respaldo ao presente projeto de lei, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração, antecisadamente Ronaldo Rivelino Venâncio. Primeiramente, abro a palavra aos nobres colegas parlamentares para que façam as considerações que entender necessário acerca do projeto de lei 300 de 2020. Abro a palavra ao secretário jurídico da Prefeitura Municipal, senhor Luiz Rodolfo, para que faça as suas considerações. Essa palavra, presidente. Com a palavra. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite de estar aqui hoje. Só dizer a respeito do projeto de lei em si, né? Porque ele visa essa concessão de um imóvel a uma entidade aí que já é reconhecidamente reconhecida, aliás, no município aí por prestar de fato serviços à sociedade. A gente sabe do escopo dela, a gente sabe das intenções, né? A gente sabe todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo do tempo. Então, nada mais justo que conceder um espaço no qual as atividades delas vão ser executadas aí com plenitude. Aí, senhor presidente, eu gostaria de constar que houve um equívoco no envio da sugestão de emenda, reduzindo para 10, mas na verdade a intenção do executivo é manter 15 anos mesmo de concessão, prorrogando por igual período, assim como estava no projeto original. A segunda alteraçãozinha que teve na sugestão de emenda a gente gostaria de manter, porque foi uma sugestão do próprio Conselho Municipal de Desenvolvimento Territorial do CMDT, que caso não fosse cumprida a assistência social que está prevista no projeto, que a concessão seria revertida. Logicamente a gente sabe que ela vai ser promovida, né? Mas o CMDT deliberou para que fosse incluída essa exigência aí. No mais, o projeto ele permanece como está mesmo, tá? Acho que por enquanto é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Continua em discussão aos demais vereadores. Nenhum? Então, Peço a palavra. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, membros da mesa, nobres edis aqui presente, pessoal que nos acompanha via as redes sociais. Eu acredito que é um projeto de suma importância para o município. Eu acho isso que é considerável um projeto de relevância com a suma importância, porque envolve o município, envolve uma classe que o município será beneficiado. Então, eu acredito que todos nós devemos de analisar por esse lado, que quem vai sair ganhando vai ser o município. Então, um projeto de suma importância e creio que em breve estaremos votando ele para que possa dar andamento dos seus trabalhos. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, membros da mesa, colegas de plenário, boa noite. Aqueles que nos acompanham também, uma boa noite. Sem dúvida nenhuma, um projeto, sim, de grande importância. A gente tem, como eu tenho um pouco de preocupação, né, no tempo concedido de 15 anos, se o investimento talvez seja um investimento de alto custo, né, num lugar daquele, e você fica só com uma concessão de 15 anos. E, logicamente, futuramente, nós não estaremos mais aqui, o prefeito muda, né? Não há
uma abertura nesse sentido de chegar lá na frente e dizer que encerrou a concessão, às vezes de uma obra valiosa, uma obra grande, um grande custo. E aí, quem sai perdendo, talvez a população. Então, a minha dúvida é, mesmo tendo essa concessão de 15 anos, chega lá, dentro desses 15 anos, ela pode ser revogada, pode ser encerrada, e o investimento que foi feito por parte da obra social, né? Então, fica um negócio meio preocupante, ou por que não, então, já não ser definitivo, talvez, né? Se há essa possibilidade, se o doutor puder nos responder, a gente agradece, que eu tenho essa dúvida. É como a concessão da Câmara Municipal, né? Tinha só concessão, aí você faz um investimento, você melhora, você faz tudo, mas o prédio não é da Câmara Municipal. Aí sim, depois que passou definitivo, aí você sabe que você está fazendo uma coisa certa. Então, isso é só o meu questionamento e minha dúvida quanto à concessão por 15 anos, né? Prorrogável por mais 15, pode ser que seja prorrogável, pode ser que não seja, né? Então, esse é o meu entendimento de hoje, senhor presidente. Passo ao Dr. Luiz Rodolfo para que ele faça as considerações. Bem, vereador, é uma preocupação relevante, com certeza. Mas quando o executivo ele vai definir um prazo, né, ele analisa, não estou falando o executivo atual, estou falando no modo geral, tá? Quando o Poder Executivo vai conceder o imóvel por determinado tempo, ele analisa situações. Vou só dar um exemplo, né? Alguns anos atrás, foi concedido um imóvel da Prefeitura para uma determinada entidade. Não vou falar o nome aqui porque, né, a gente procura resguardar até as informações, às vezes a cidade é muito pequena, as pessoas conhecidas, enfim. Essa entidade, ela não teve continuidade. Era uma entidade que visava dar aulas de música, enfim, vocês já devem até saber mais ou menos do que se trata. Essa entidade, há mais ou menos uns 5 anos atrás, ela deixou de existir, ou passou a ficar na irregularidade, porque, por algum motivo lá, os dirigentes na época simplesmente abriram mão de dar continuidade e dar andamento nas obrigações. Hoje, a gente enfrenta o imóvel, ele está concedido ainda para essa entidade, e a gente enfrenta aí a possibilidade de ter que mandar uma lei para revogar essa concessão, caso eles não regularizem. A gente pode dar oportunidade para regularizar e a concessão permanecer. Então, eu dei esse exemplo para a gente ver o que a gente estava fazendo há 15 anos atrás, né? Há 15 anos atrás aconteceu muita coisa. Então, 15 anos, esse já é o meu ponto de vista, 15 anos não é pouco. E existe a possibilidade de prorrogar por mais 15. Né? Lógico, muda gestão, a gente sabe que o viés político sempre influencia em algum momento, não deveria, mas, enfim, sempre o olhar social deve prevalecer. Agora, entendo também que, se por bem a gente, de repente, no consenso aqui hoje, entender que seria necessário fazer uma concessão num prazo um pouco maior, eu posso levar isso para o Executivo e, no máximo, amanhã de manhã, se fosse o caso, a gente apresentaria uma sugestão de emenda. Mas aí a gente poderia, inclusive, abrir essa para ver a opinião, né, dos demais aqui presentes, para ver o que acha a respeito e dependendo do que a gente conversar, eu levo isso para o Executivo, a gente passa a discutir isso aí, sim, entendeu? Continua em discussão. Continua em discussão. Só para deixar bem claro também, já que ninguém se manifestou, vou deixar a minha opinião, concordo com a fala com o vereador Altino, né? E quando se trata de uma instituição como essa, né, com essa entidade,
que muito já ajudou há muito tempo atrás, que eu também nem lembro quanto tempo que já faz que ajuda, né? E presta um serviço para o município, sendo que, imagina se não houvesse nenhuma desses serviços que essas entidades apresentam, se não tivesse, o que seria da prefeitura. Então, eu acho que é mais justo e eu concordo com a fala do vereador Altino. Continua em discussão. Presidente, peço a palavra. Com a palavra. Senhor presidente, é um projeto, então, de grande importância para o município, para essa questão do desenvolvimento social. Sabemos, todos nós, da importância da instituição, que poderá ter a área aí contemplada. Apesar de que essa é uma casa política, o nosso voto ele tem que ser direcionado também por essa questão técnica, né? Então, ao analisar o projeto, esse projeto não encontrou nenhum óbice, não encontrou nada que pudesse desabonar esse projeto do ponto de vista constitucional. Então, passou pelo crivo da Procuradoria Jurídica da Casa. Então, é um projeto que tem a viabilidade jurídica para poder ser tocado para frente. Na última sessão ordinária, bem no final da sessão ordinária, o senhor presidente da Câmara, o senhor Paulo Cândido, ele havia salientado alguns pontos que precisavam ser melhorados no projeto. Até apertei o nobre presidente, e eu disse que esse projeto ele precisava ser passado pelo comitê, né, que trata, e também foi discutido no comitê essa sessão de espaço, e nessa discussão, por unanimidade, se o senhor procurador, se o senhor advogado pudesse, se o secretário pudesse me corrigir, se eu não me engano, por unanimidade, então foi deliberado que a área estava apta a ser cedida para a instituição Obra Social São Benedito. Então, do ponto de vista do desenvolvimento urbano, do ponto de vista técnico, não haveria nenhum problema. Então, do ponto de vista jurídico, a gente tem essa questão da viabilidade jurídica, né? E eu sempre procurei pautar os meus votos pela questão técnica, né? Então, os vícios eles estão sendo sanados, e eu acredito que não vai ter nenhum problema, né? Agora, que é importante para o município que a obra social ela tem uma sede, isso é importantíssimo, né? Que a obra social tem uma sede, até mesmo porque ela realiza suas atividades, que por sinal são importantíssimas para o município, ali no Rincão São Benedito, algumas outras atividades aqui no salão paroquial, também acho importante, né? Que também a obra social ela possa ter um espaço que possa pertencer a ela, e aí ela possa se desenvolver. Também faço das minhas palavras, as palavras do vereador Altino, 15 anos seria um prazo ideal, se esses anos pudessem ser prorrogados por igual período. Eu acredito assim, que o diálogo é a questão mais importante que a gente tem que ter, né? A gente está tentando dialogar com todas as partes. A obra social também está tentando dialogar também com as vizinhanças, enfim. Mas é um projeto assim, do ponto de vista assim legal. É um projeto que satisfaz as exigências dispostas ali no plano diretor. Então não encontro nenhum óbice com relação à tramitação desse projeto, né? Então, só gostaria de dizer isso, que meu voto é um voto que eu tento pautar para essa questão técnica, e sanadas essas dificuldades ou essas barreiras do ponto de vista técnico, para mim não vejo nenhum problema em que a obra social possa ter ali o seu espaço e possa ali edificar e possa desenvolver os seus trabalhos. É esse o registro que eu queria deixar, senhor presidente, que meu voto será pautado pela questão técnica, não pela questão política. Tudo, senhor presidente. Continua em discussão.
Só para fazer um registro, nós oficiamos o prefeito municipal e o prefeito mandou todas por escrito nos ofícios, referente aos questionamentos, inclusive a deliberação do CMDT, que é do Conselho. Está aqui, está tudo. Senhor presidente, se o senhor pudesse solicitar que o secretário pudesse ler essa deliberação na íntegra, eu agradeceria. Está autorizado. Peço a palavra. Com a palavra. Dispensando as formalidades. Deliberação acerca do projeto de lei 300/2020. Considerando o ofício 003/2020, CCJR da Câmara Municipal que solicita deliberação por parte do CMDT a respeito da outorga versada no projeto de lei 300, de 2 de junho de 2020. No dia 18 de junho de 2020, o assunto foi submetido para apreciação do referido Conselho. Após a apresentação da propositura pelo secretário-geral de Assuntos Jurídicos, Luiz Rodolfo da Silva, os membros do Conselho não vislumbraram nenhuma objeção quanto à concessão que é objeto do citado projeto de lei. Contudo, alertaram que a construção a ser executada no local deverá obedecer às diretrizes do plano diretor e terá que passar por aprovação do setor de engenharia da Prefeitura Municipal. Quando deverá ser apresentado, também, juntamente com projetos objetivos, o termo de compromisso de execução da finalidade prevista no projeto de lei, sob pena de revogação da mesma. Além disso, foi ressaltado pelos membros que este Conselho não deve tratar ou deliberar a respeito da concessão de uso de imóveis ou prédios públicos, pois tais questões não têm ligação direta com os objetivos do plano diretor, ressalvando as situações em que concessão venha interferir nas diretrizes de instalação de estabelecimentos em relação ao zoneamento da cidade. Luiz Rodolfo da Silva, Laura Dutra. Eu não vou falar o nome das pessoas, tem bastante assinatura aqui, eu não vou saber quem que é. Continua em discussão. Eu quero fazer um outro registro. Eu acho que a participação desta casa sobre as entidades é importante. Eu acho que, e temos certeza, que a obra social São Benedito, ela presta um bom serviço à comunidade de São Bento. A Santa Casa presta um bom trabalho, o Recanto São Benedito presta um bom trabalho e o CEPROCON também presta um bom trabalho. Não é nada mais justo que a Câmara Municipal, juntamente com o Executivo, que ajudem a essas entidades. As entidades que prestam serviço relevantes no município. E sempre presente. Se não fosse as entidades no nosso município fazendo um bom trabalho, era difícil. Você veja bem, o CEPROCON, o trabalho que presta. A Santa Casa, tem gente que reclama, imagine 100. Imagine se não tivesse a Santa Casa, imagine se não tivesse o CEPROCON, se não tivesse a obra social e se não tivesse o Recanto São Benedito. Então nós temos a obrigação, como vereador, representante do povo, de ajudar as entidades. É o nosso compromisso, é o nosso comprometimento com a sociedade. Então nós temos obrigação. Eu já tinha conversado com o presidente dessa casa, o vereador Matheus, referente aos 15 anos. Nós achamos que 15 anos também era pouco, né? Só que nós não, como vereador, nós não podemos fazer a emenda para aumentar para 20, para 30, né? Tinha que partir do Executivo Municipal. Mas é de bom tom esses 15 anos, né? Que 15 anos prorrogavam por mais 15 anos. Amanhã nós vamos dar o parecer desse projeto na Comissão de Justiça, nas outras comissões, e vamos ver a sugestão que está aqui para analisar. Mas eu acredito que, se Deus quiser tudo ocorrer bem,
na segunda-feira nós vamos estar votando esse projeto 300 de 2020. Então, a entidade, ela presta um bom serviço e ainda tem mais. O padre esteve aqui, o padre Ronaldo, ele esteve nesta casa, ele veio trazer a mensagem dele, da obra social, e a gente foi solidário, é solícito, e a gente tem a obrigação de estar ajudando. O município nosso tem bastante de terreno na cidade, e muitos deles sem ocupação. Tem terreno no Paio Grande, na margem do asfalto, tem terreno no centro da cidade, tem terreno na entrada da cidade, então tem muito terreno ocioso. Então, não adianta vir um, dois falar assim, vamos fazer isso, vamos fazer, e não tem projeto. Nesse terreno que nós estamos, vamos fazer a doação para a obra social, não tem nenhum projeto. Não tem. Tem gente que fala, não, ali é a terceira ponte. Mentira, não tem. Ali nós vamos fazer uma escola. Não tem. Então não tem projeto. E o terreno está ocioso e já faz tempo que está lá. Então é justo, a obra está precisando e nós vamos lutar, se Deus quiser, até o fim, para ajudar, principalmente, não é só a obra social, principalmente todas as entidades que precisam, né? Todas. Nós já ajudamos aqui o CEPROCON, nós ajudamos o Recanto, já ajudamos a Santa Casa, ajudamos a obra e vamos continuar ajudando. Até o dia 31/12 de 2020, nós estamos aqui, para ajudar, é para participar e da melhor maneira possível vamos fazer. Então, esse é o nosso posicionamento. Continua em discussão. Presidente, até a questão dessa emenda, a gente pode ver com o jurídico da Câmara e também ver com o Executivo amanhã, né? Se isso é possível alterar essa... Não pode mais. Nós não podemos fazer Então... É que se vir uma nova sugestão, aí a gente tem que abrir uma nova discussão. Então, eu acho que vamos, né, manter os 15. Manter os 15, prorrogar por mais 15. E a gente sabe que toda obra que estiver dando fruto, né, não tem como você ir contra uma coisa que vai produzir fruto. Então, a gente tem certeza disso. A gente sabe da competência do padre, então a gente já conhece o trabalho dele, eu acho que a gente não pode ter um pingo de dúvida em cima disso, não é verdade? Então a sociedade já conhece bem o trabalho dele. Então, e eu creio que quem sabe daqui 15 anos, quem estará por aqui, vai analisar também da mesma forma que a gente está analisando hoje, que é um projeto interessante para o município. E tomara que continue, né, tomara que construa e dê frutos bons para uma sociedade. Eu acredito que a obra social, principalmente, ela presta um bom serviço e todas as entidades, todas as entidades, ela tem credibilidade, né, tem compromisso e tem comprometimento com a sociedade do nosso município. Então, não é nada mais justo que a gente estender a mão às entidades. Continua em discussão. Encerrada a discussão do projeto de lei 300 de 2020. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública, destacando que as opiniões e questionamentos aqui apresentados serão áudio de sugestão dos vereadores no membro da comissão e demais comissões permanentes. Amanhã nós temos audiência pública de 2 projetos aí à tarde, os vereadores que puderem participar. Temos sessão amanhã e temos também a discussão de alguns projetos nas comissões. Então, fica aí convidados os vereadores. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos, muito obrigado.